A gente tem crescido muito o nosso portfólio short nos últimos 8 meses. Talvez seja um dos maiores portfólios da história do nosso fundo. Achar empresas que são longevas é o que faz a diferença. Pessoas mais ricas são as pessoas que encontraram uma ou duas ou três e carregaram 10, 20, 30 anos. Você não pode errar, pegar um banco nacional que quebrou, aí você, né? Mas se você pega empresas que são longevas, e se você perguntar para a Xê, para mim, para alguns, a gente vai lembrar de 2 ou 3 ou 4 que fizeram a diferença na nossa vida, não foram 50, 60. E no short, né, que eu acho que a turma costuma perguntar, você tenta fazer o inverso, que é o quê? Você compra uma empresa, negócio ruim, alavancado, tocada por gente incompetente, cara, e se eu jogar uma fraude em cima, aí é perfeito. É muito previsível. Começa o follow-on de empresa boa. É o que está acontecendo agora, localiza e tal. Porque não tem mercado para IPO hoje. Aí vem a IPO de empresa boa, porque ninguém vai olhar o IPO de uma empresa ruim. Aí vem a IPO de empresa média. Aí no final são as fraudes. A gente viu isso 3 ou 4 vezes na história, né? E tá começando de novo agora, né? Agora tá tendo as empresas boas, não vai vir IPO de empresa ruim, vem IPO de empresa boa, os próximos vão ser empresa boa. Tinha algumas posições shorts pequenas na última carteira divulgada ali em março, abril. Algumas delas do mesmo setor. É esse setor específico aí que... Eu acho que eu sei qual setor você está se referindo. Esse setor tá complicado. Então sim, tá começando mais um Market Makers direto de Rio de Janeiro. Muito bem-vindo a todos, bem-vindo a você e são só essas duas câmeras, né? Bom, gente, a gente saiu da Faria Lima, viemos até a Semana do Mercado Financeiro, que é organizada pela Liga do Mercado Financeiro, dos alunos da PUC-Rio. Então, agradecer demais a Mariana, toda a equipe da Liga do Mercado Financeiro, que ajudou a trazer o Market Makers para cá. E viemos por quê, Renatão? Viemos para entrevistar o Florian Bartunek, da Constellation, que está aqui com a gente. E viemos para entrevistar também o Guilherme Achê, da Esquadra, que também... Um pessoal difícil, né, Salomão, de aparecer. Precisou de uma ajuda da Liga da PUC para eles virem aqui no Market. Legal que eu lancei a enquete perguntando qual dos dois que o pessoal gostaria de ver, já provocando lá no Instagram, porque os dois estão aqui. 2 gestores fora da curva, literalmente, né? Florian, coautor do livro Fora da Curva, que conta também a história do Guilherme Achê. Enfim, 2 grandes nomes do mercado financeiro brasileiro. E vai conduzir o papo junto com a gente a Mariana Filkenstein, sobrenome que... Lembra do CEO da B3, né, Renatão? Tem alguma semelhança ou é só mera coincidência? É meu tio mesmo. Olha aí, não, grande Gilson, um abraço para você, Gilson. Já te adianto que, estudante de engenharia, né, Mariana? Isso. Mas, fez o roteiro, ficou sensacional. Inclusive, vou até passar para a Mariana a apresentação. Se apresente, né, para quem está ouvindo pelo podcast, pelo YouTube, e também apresentar os convidados que você fez um baita no roteiro. Bom, obrigada. Tive que dar uma pesquisada, né? Mas prazer a todos. Meu nome é Mariana Finkelstein. Eu sou vice-presidente da Liga de Mercado Financeiro da PUC do Rio. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês por terem topado o nosso convite e Florian e Achê por terem cedido um pouquinho do tempo deles para estarem aqui conosco hoje. Para mim é uma honra muito grande estar representando a minha liga, a minha entidade, estar participando dessa conversa com vocês. E vamos então apresentar os nossos convidados. Hoje a gente tem o prazer de receber 2 dos maiores gestores aí do Brasil. O Guilherme Achê é sócio fundador da Esquadra Investimentos, gestora focada em ações, com mais de 12 bi sob gestão. Sua trajetória no mercado financeiro começou como analista de empresas no Banco Pactual. Com apenas 23 anos, tornou-se chefe do departamento e permaneceu no cargo até 98, quando foi chamado para fazer parte da equipe que fundou a JGP. Em 2007, saiu da JGP e, junto com outros sócios, fundou a Esquadra Investimentos. Guilherme Achê também é formado em Economia pela Cândido Mendes. Já o Florian Bartunek, gestor da Constellation, é um dos maiores gestores de fundos do Brasil. Graduado em Administração aqui pela PUC-Rio, ele iniciou sua carreira no mercado financeiro também no Banco Pactual, em 89 como analista de investimentos. Durante a sua trajetória no banco, foi chefe de research, trader proprietário, responsável pelo asset management e gestor de todos os fundos. Em 99, saiu do Pactual e fundou a Utor Asset Management, atuando como gestor do portfólio de ações por 4 anos. Em 2002, junto ao Jorge Paulo Lemann, fundou a Constellation. E além de CEO do Constellation, Florian também foi professor do curso de Value Investing pelo INSPER e é, como o Thiago mencionou aí, coautor do livro Fora da Curva. Esse livro, inclusive, foi o motivo do meu primeiro contato com o Florian.
Foi 16, Florian? Foi 15, 16, né? E depois o contato também com a Xê, quem eu fiz as entrevistas com alguns gestores depois do livro ter ido ao ar, né? Livro que o Florian fez com o Pierre, da Casa do Saber, e a Juliana Napolitano, que hoje está no Brasil Journal. Leitura obrigatória para todo mundo que é do mercado financeiro. Bom, Salomão, antes que você fique emotivo aí de lembrar daquela época, vamos começar, Maria? Momento TDAH, né? Vamos lá, então. Vamos para a pauta, então. Bom, para começar, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a filosofia de investimento de vocês. Os dois são Value Investors natos, né? Se assim a gente pode dizer, discípulos de Warren Buffett, mas têm mandatos um pouco diferentes nos fundos de vocês. Florian, que é um long only mais tradicional, tem um foco maior em comprar ações com horizonte de longo prazo, enquanto a Xê, que possui um fundo long bias, tem mais flexibilidade ali para ter dinheiro em caixa e também para tomar posições short, né? Dito isso, eu queria perguntar para vocês quais são os pré-requisitos que uma ação precisa ter para entrar no portfólio de vocês e qual que é o checklist que essa ação precisa passar para poder fazer parte da carteira de vocês. Bom estar aqui de volta. Eu estava lembrando para minha filha que eu estava chegando aqui. Minha primeira aula na PUC foi aqui numa sala de aula aqui, aula de português. Assim, vim fazer administração, a primeira aula era português, hoje não tem mais, né? Então, uma dica é aproveita, estuda e tal, porque vale a pena. Os professores são incríveis aqui, né? Tem professores que são meus amigos até hoje aqui. Eu não acho que o nosso estilo é muito diferente necessariamente. Eu acho que ele tem um fundo long bias também, né? Ele vai explicar um pouco melhor, mas eu acho que os estilos são muito semelhantes. Perguntando sobre o que torna uma empresa boa, assim, o que a gente aprende um pouco, vai ficando mais velho, é que, primeiro, que o longo prazo faz diferença, a longevidade é o mais importante numa companhia. As grandes fortunas não foram feitas em 1 ano, 2 anos. Assim, o sujeito que tem 2 bilhões, não é um cara de 20 anos, 25 anos, geralmente tem 50, 60, o cara foi comprando Bradesco, todo o dividendo ele reinvestia, aí depois de 10, 20, 30, 40 anos, o compounding faz o negócio virar bilhões. O Warren Buffett está compondo o patrimônio dele a taxas muito altas há 70 anos, 60 e poucos anos, né? Então, assim, achar empresas que são longevas é o que faz a diferença. As pessoas mais ricas são as pessoas que encontraram 1 ou 2 ou 3, né, e carregaram 10, 20, 30 anos. Né? Você não pode errar, pegar um banco nacional que quebrou, aí você... Né? Mas se você pega empresas que são longevas, e se você perguntar para a Xê, para mim, para alguns, a gente vai lembrar de 2 ou 3 ou 4 que fizeram a diferença na nossa vida, não foram 50, 60. Né? A gente provavelmente teve 600 ao longo dos últimos 30 anos, mas o que fez a diferença mesmo foram 2 ou 3. Né? E as empresas que a gente teve por muito tempo. Né? Então, sabe, pegar um exemplo. No Mercado Livre, a gente ganhou, sei lá, 15, 16 vezes o dinheiro, porque a gente carrega isso há 10 anos. Né? Se eu tivesse entrado e saído do Mercado Livre, provavelmente eu não teria... Né? Eu achei talvez com a história de Equatorial a mesma coisa. Né? Muitos e muitos anos. Então, acho que a primeira coisa, a empresa deve ser longeva, deve ser... Né? Para isso, acho que tem que ter uma coisa... Tem que fazer uma coisa especial. Como é que você sabe? Olha, eu acho que a margem bruta, margem EBITDA... margem operacional te fala muito, né? Se a empresa tem uma margem bruta alta, ou porque é muito eficiente em custo, ou porque tem um produto que é muito, muito bom, consegue cobrar caro, porque tem uma marca muito boa. Tem que ter um balanço muito sólido. As pessoas não olham muito isso, mas no Brasil o juro vai de 14 para 2, 2 para 14. Né? As empresas que não têm balanço sólido quebram, ficam pelo caminho. Né? E as que têm, vão comprando as que são mais frágeis. Né? Então o balanço sólido é fundamental. Não dá para brincar com a alavancagem no Brasil. E, tocar uma empresa, assim, é tipo uma maratona que não termina. Uma maratona, 42 quilômetros, terminou. A empresa, o cara está todo dia, começa uma maratona das 8 às 10 da noite, o cara está na maratona. Se você ainda botar dívida, que botar uma mochila com 20 quilos nas costas. Né? Então, é muito difícil. Então, acho que o balanço sólido, acho que margem boa, fazer alguma coisa especial. Né? Tem um management muito bom. Como é que faz para saber? É difícil, né? Vou entrevistar o cara para sentir. Eu não. Depois de 30, 40 anos, assim, eu acho que muito pouca gente consegue realmente detectar se o cara é enrolador, se não é e tal, não sei o quê. Porque tipo, você gosta de futebol, você não vai ver se o jogador é bom entrevistando o cara. Você vê se o cara faz gol, você não vai ver se um tenista é bom entrevistando ele. Você vai ver quantos jogos ele ganhou, quantos pontos ele fez e tal. Né? Então, management, a gente faz a mesma coisa, a gente conversa, obviamente,
mas olha muito o retorno sobre capital da companhia no passado. Se a empresa tem retorno sobre capital investido muito bom, alguma coisa especial está fazendo. Vai te ajudar mais do que você simplesmente querer, vou entrevistar para sentir. É muito difícil, porque o pessoal é muito treinado hoje em dia, né? Então o management tem que ser bom. O que é o management bom? Né? Bom alocador de capital. Aí tem que ter cabeça de dono. Né? Obviamente tem corporations que são incríveis. Teu tio tem cabeça de dono tocando a B3. Ele pensa como dono da companhia. Né? Então é um super CEO. Mas tem que ter cabeça de dono, porque dono também corre mais risco. Né? Porque assim, eu não acho que se a Amazon fosse uma corporation, tivesse um comitê decidindo, a AWS teria sido feita. O Jeff Bezos foi lá e falou, não, vamos fazer esse negócio. O Prime, que deu prejuízo no começo. Né? Então tem que ser empresa de dono, bom alocador de capital. Se tiver isso, acho que já é 90% do caminho andado para nós. Né? Porque isso garante um pouco mais de longevidade, porque se eu consigo carregar pega a VEG, Raia do Brasil, que são grandes vencedoras nos últimos 20, 30 anos, se eu consigo carregar essa empresa por 10, 20 anos, ela vai compondo naturalmente e vira aquela empresa que é engraçado, que o Axê deve perceber muito isso, talvez seja a Equatorial, seja um cara. A Equatorial não sobe 100% no ano e cai 50% no outro, mas todo ano sobe uns 15, 20. O que houve? Subiu 15. Esse ano, Raia do Brasil, VEG, outras. Subiu 25. Aí só que subindo 15, 20, 25 todo ano, em 10 anos o negócio quintuplica, né? Então, respondendo a tua pergunta das empresas, é um pouco isso. Assim. Mas assim, só para último, tem que olhar os números muito, sabe? Porque assim, você vai conversar se for conversar com a empresa, também conversa com o concorrente. O concorrente fala mais do que o cara da empresa. O cara da empresa tem um discurso. O concorrente geralmente vai dizer a verdade, fala com o cliente e tal. Né? Então, acho que se tiver essas três coisas, já é um bom caminho andado. Eu ia só comentar sobre Equatorial. É bem legal essa ideia do compounding, né? do retorno da Equatorial. Né? Acho que foi um estudo que alguma gestora fez, mostrando que Equatorial nunca foi a ação, num período de 10 anos, uma das ações que mais subiu na Bolsa. Mas no período de 10 anos analisado, ela foi a ação que mais subiu em todo esse período acumulado. Né? Ou seja, ela nunca foi a top 1, mas ela sempre no acumulado ali, pelo compound, ela conseguiu entregar o melhor retorno. Mas assim, é engraçado porque quase que assim, dá a impressão que não tem muita graça, né? Que as pessoas preferem, sabe assim, tipo, tem uma frase que eu li no livro que ela fala assim, as pessoas mais felizes que eu conheço são as pessoas que acharam um negócio, estão há 50 anos nele, ganharam muito dinheiro e estão lá tranquilos. As menos felizes são aquelas que o cara todo dia tem que matar um leão. Agora vou descobrir uma empresa nova, a bolsa vai subir porque o juro vai cair, não sei o que, né? Então, essas empresas, elas são boring, entre aspas, mas são os grandes retornos são nelas, né? Mas não é muito sexy, né? É muito mais legal você dizer, peguei aqui uma Magalu que subiu 500% no ano, tal, não sei o que. Então, não é... Tem que ter uma personalidade diferente para conseguir. Não é fácil, entendeu? Tem que ser... Tem outra... O Thomas Russell, que é onde eu estou, fala assim, eu sou um farmer, não sou um hunter. Farmer é o cara que planta e vê crescer. O hunter é o cara que todo dia tem que ir lá matar um leão. É muito mais difícil, né? Tem que sair para matar um leão todo dia, né? Chegar de manhã ter uma ideia nova, né? O Buffett, nos últimos 10 anos, deve ter tido 3 grandes ideias. Fizeram toda a diferença. A Apple, as trades japonesas e agora, recentemente, a Occidental. Né? Então não precisa ter ideia todo dia, não precisa ter ideia todo ano. Mas você só aprende depois de velho. Não sei se tem muita coisa para adicionar, não. Mas primeiro, obrigado aí pelo convite, aí, a turma toda aí comparecendo. O Florian foi o meu primeiro chefe, meu segundo chefe. E foi bem sacana no primeira semana. Porque ele era o chefe, já era analista, já era chefe do research. Só tinha você. Eu virei chefe do research, mas só tinha eu também, então é fácil. Isso foi em 1991. O Florian me contratou, aí ele me contratou para ir para o Pactual. Pactual na época devia ter o quê? Umas 60 pessoas. Era pequeno. E a gente trabalhava para o Jacuski, né, que teve aqui, né, com vocês. E o Jacuski, ele era mal demais, né? Ele era brabo, dava esporro demais na turma. A gente era garoto, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Mas aí o Florian me contratou. Aí eu cheguei lá, ele falou assim, cheguei numa segunda-feira, ele falou, sexta-feira eu vou sair de férias. Você não lembra disso, né? Vou sair de férias e é o seguinte, tem que fazer uma planilha aqui, não é nem Excel, em Lotus. Uma planilha, uma tabela aqui de, sei lá, quantas linhas e quantas colunas. E assim, não pode errar, tá? Porque o chefe é brabo demais, cara. E a planilha dá sempre erro. Eu falei, porra, primeira semana. Aí tomei esporro pra burro do André.
Bom, enfim, então a gente começou junto, né? Eu comecei praticamente trabalhando com você no mercado de ações em 1991 e é isso. Primeira semana foi um batismo, baptism of fire mesmo, que você me sacaneou, mas tudo bem. Foi. Também, a planilha chamava teste 1. Porque aquele negócio você grava em Excel, teste 1 e fica pro resto da vida. E aí o cara também, a mesma coisa. E tinha que imprimir impressora matricial, lembra? E tinha que levar para o André. E o André, assim, conseguia ver o erro, assim, tipo, ele via que a vírgula ali o cara conseguia ver, né? Então a gente chegava lá tremendo para entregar para ele. Lembra disso? Bom, enfim, em relação à seleção de ações, né? Acho assim, se tivesse que complementar alguma coisa, Florian, preço, né? Não adianta a empresa ser maravilhosa, você ser tocada pelo cara mais genial do mundo e você, por algum motivo, pagar um preço doido naquele negócio. Vem na minha cabeça aqui uma empresa que na época da bolha da internet, a primeira bolha, não essa recente, ano 2000, comecinho final da década de 90, a maior empresa em valor de mercado chegou a ser a Cisco, você deve saber, a empresa de infraestrutura de internet, né? E ela chegou a valer, na época, 500 bilhões de dólares de valor de mercado, que a valores de hoje deve ser acima de 1 trilhão. E a Cisco, de 2000 até hoje, se você pega o preço da empresa, ela ainda está abaixo do preço que ela negociou no final da década de 90. Então, prestar atenção em preço, não é fácil. Que mais? Assim, coisa, assim, é muito difícil, mas assim, coisas interessantes. Empresas boas, né? Que é o que a gente quer encontrar? São empresas boas, tocadas por pessoas competentes, alinhadas com essa cultura que o Florian falou, que é a cultura do cara mão na massa, né, no dono. Preferência sem dívida, pouca dívida, negócio bom, né, que tem essas características que ele falou, né, que tem retorno alto sobre capital e um preço ok, né? Todo mundo está procurando isso. Então, por consequência, é muito difícil achar isso tudo por um bom preço, um preço ok. Então, essa é a primeira consideração. A segunda consideração, empresas boas de verdade, elas têm o que a gente chama de opcionalidade, né? Que são coisas que você não consegue botar na planilha, não consegue avaliar, né? Então, pegando o caso de Mercado Livre é um caso clássico, mas a Equatorial que você se referiu, você volta aí. Equatorial, ela foi criada no ano 2003, 2004. Ela comprou uma empresa de distribuição de energia quebrada no estado do Maranhão, quer dizer, um dos estados mais pobres do Brasil. E desde então ela comprou a concessão a Light do Pará, a Light do Piauí, a Light de Alagoas, a Light do Rio Grande do Sul, a Light de Goiás, linhas de transmissão, enfim, de uma empresa quebrada, no estado mais pobre do Brasil, ela virou a maior empresa, praticamente a maior empresa do setor elétrico em distribuição. Então, como é que você projeta isso, né? Voltando aí 20 anos atrás, que é quando quando foi o IPO da Equatorial. Você não projeta, então tem que dar sorte também. Além disso tudo, tem que dar sorte. Mas, enfim, é isso. É muito trabalho no short, né? Que eu acho que a turma costuma perguntar, você tenta fazer o inverso, que é o quê? Você compra a empresa, negócio ruim, alavancado, tocada por gente incompetente, cara, e se eu jogar uma fraude em cima, aí é perfeito, né? Que é o inverso da... Aí tem várias fraudes, hoje no mercado tem várias fraudezinhas, não na escala que a gente está... A TV é loja americana, né? Mas enfim, vamos lá. Nesse combo de... Olhando para o lado long, depois a gente fala de short, mas nesse combo de empresas bem tocadas, com bons resultados, na gestão de endividamento também ok, mas principalmente no lado de governança, né, o barriga de balcão, como o Floria falou, tem espaço para estatais na carteira de vocês? Ou por causa da componente preço que você falou, Axê, às vezes vale a pena comprar até uma estatal que talvez não é o gestor dos sonhos, mas o preço compensa? Como é que vocês lidam com estatais aí? Eu já ganhei dinheiro, eu já ganhei dinheiro com estatal, já perdi dinheiro, acho que a integral possivelmente é positiva, mas não vale a pena. É dor de cabeça, estava falando com o Florian aqui, tem que ir para Brasília, né? Eu odeio para Brasília.
né? Conversar com o político. E o político, quanto mais experiente ele é, mais ele fala o que você quer ouvir, não é isso? Então, de vez em quando aparece lá uma ideia de comprar uma estatal ou uma semi-estatal e a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando cada vez mais distante disso aí. Mas em Petrobras, recentemente, olhando aí, voltando aí os últimos 3 anos, deu muito dinheiro para quem investiu em Petrobras. Que é isso também, assim, a empresa quando é estatal, ela geralmente negocia um preço, um valor bem abaixo do que uma empresa privada do mesmo setor. E às vezes dá oportunidade, o mercado exagera, né? Mas assim, eu diria que não é um investimento, né? É uma coisa que você pode contar que você vai carregar como ele carregou a Mercado Livre, a Equatorial e diversas outras durante 10, 12, 15 anos. Né? Geralmente é um tiro curto, assim, 1 ano, 2 anos. Morrendo de medo, né? Você fica meio perto da porta, né? Para você não ficar encurralado. Mas eu acho que o principal é assim, ficando mais velho, a gente quer mais tranquilidade, tranquilidade não, mas quer distância desse tipo de coisa que, para mim, especialmente, ir para Brasília me dá um incômodo muito grande, né? Eu só adicionaria que a estatal tem uma vantagem, geralmente, não quebra. Em que sentido? Você pega assim, tipo, talvez quem comprou Petrobras há 20 anos atrás não ganhou tanto quanto quem comprou as melhores empresas privadas. E as óbvias, tá? Assim, que muitas vezes está na sua cara, né? Assim, as Localisas, Raios do Brasil e tal, está na sua cara. Se as pessoas ficam tentando achar o difícil, está na tua cara que você não vê. Mas também não quebrou. Quer dizer, Petrobras quase, mas também não, assim, tipo, não tem como. O governo emite, salva, no Banco do Brasil, Petrobras e tal. Então, assim, por longo prazo, uma vantagem que eu vejo é essa. Assim, a gente não tem, mas uma vantagem que eu vejo é essa. Assim, tipo, eu não vou errar muito, mas eu também não vou acertar muito. Mas eu vou em 10 anos, provavelmente, como ele falou, dado que o múltiplo é 3, 4, 5 vezes lucro, o dividendo vai compensar. Então eu vejo pessoas que têm posições nessas companhias há muito tempo. Pode ser Semig, pode ser Copel, não precisa ser necessariamente não, as grandes. O sujeito foi indo e foi compondo. Mas não ganhou tanto quanto quem comprou Magalu lá atrás, não ganhou tanto quanto quem comprou Mercado Livre, outro. Mas o sujeito sobreviveu e foi indo, porque as empresas são longevas porque não vão quebrar, porque o Estado é dono e emite e capitaliza a companhia. Né? Mas tem um lado assim que um bom investimento, além de tudo isso que o Florian falou, assim, um pouco da ideia que eu passei, você tem que dormir bem à noite, né? E estatal você tem coisas que acontecem que são imprevisíveis, assim, e geralmente destroem valor, né? Então, você dorme mal à noite. Fazer uma posição relevante no fundo de uma estatal, assim, eu diria que na nossa empresa, olhando para frente, vai ser muito difícil, né? Porque tem isso, além de tudo, você não consegue dormir direito, porque é o Renan Calheiros aqui, é o sujeito que é o ministro das Minas e Energia, que está falando uma coisa que não faz sentido, mas politicamente faz sentido. E para a gente que é investidor, que olha valor de empresa e costuma ter um horizonte mais longo, eu quero dormir em paz, entendeu? Então, estatal me tira o sono. Além de me levar para Brasília, me tira o sono. Deve ter uma coisa interessante, deve acontecer com você também. Às vezes a gente se pega assim numa reunião e fala assim, nossa, a gente gastou 1 minuto com TOTS, que é a posição que a gente tem há muito tempo, e gastamos 30 minutos com, sei lá, Petrobras. Discutindo, será que não sei o que? Eu falei assim, pô, vale a pena. Não sei se já passou por assim, tipo, a TOTS você discute 1 minutinho, tá tudo bem, tá caminhando, Mercado Livre e tal. E essas empresas mais enroladas, você gasta um tempo, fica rodando, e tem coisas que o Buffett fala, que são unknowable, né? Não dá para saber, né? Então você fica gastando tempo com coisas que são unknowable, né? Nas estatais, por exemplo. E dentro da investimento de longo prazo, a gente tem no mundo das small caps, né, um potencial maior de valorização. Uma VEG um dia já foi uma empresa menor, né? Eu estava até outro dia relendo as cartas antigas da Dynamo, quando ele estava explicando a loja Zener. É uma varejista lá do Rio Grande do Sul, tem algumas lojas. Hoje, né, é a empresa que virou. Como é que vocês cuidam dessas empresas? Vocês perdem tempo com elas, perder tempo no bom sentido, né, de analisar e estudar? Ou pelo tamanho da gestão que vocês têm, já fica mais complicado montar uma posição? Enfim, tem espaço para olhar para small caps? Assim, pouca gente ganhou dinheiro com small caps no Brasil, na história, se você fizer o agregado. Mas eu ganhei dinheiro naquela empresa, na VEG. Mas você perdeu na Unicasa, você perdeu, sei lá, umas coisinhas que ficaram pelo caminho, né? E as small caps por um motivo, né?
Ou porque, às vezes, o negócio é pequeno. Você pega uma Tecnos, é um negócio pequeno. Relógio no Brasil não é um negócio muito grande, né? Às vezes o negócio ela é pequena porque a empresa não é muito grande, às vezes a empresa não ganha dinheiro. Né? Então, se ela é small cap, tem um motivo para ser small cap. Né? Algumas, Arezzo também, ela já era small cap, era Gitexta. Algumas elas conseguem sair do campo gravitacional do negócio, né, do Brasil, que é difícil tocar um business, e vir uma mid-large cap. Aí é espetáculo, porque você não só ganha o crescimento, como você ganha a expansão de múltiplos. Né? A gente sempre tem uma ou outra aqui e tal, mas tem que ser muito especial. E sempre tem, assim, você pegar alguns exemplos, não necessariamente a gente tem, tá? Mas só alguns exemplos. Vivara, GPS, são empresas que eram small caps, mas são líderes nos seus negócios. Então, Vivara provavelmente é líder no setor de joias, a GPS é líder no setor de terceirização de serviços. Mas ainda é pequena, tá? Mas como líder, melhor management, essas duas companhias, tem outras, elas podem transcender e virar uma Arezzo, que hoje em dia é uma large cap, né? Mas a história não é tanto que, assim, tinha muito na minha época, tinha muito fundo small cap, né? E ficaram pelo caminho, porque novamente, assim, porque o Brasil, o forte fica mais forte, o líder cresce, o fraco vai morrendo, vai sendo comprado pelo líder. É cruel o mercado brasileiro, porque o líder tem balanço. Vê uma crise, o líder vai lá e compra. O menor, onde você nem precisa comprar, deixa morrer, né? Então, é cruel. Essas crises, as companhias boas saem mais fortes das crises no Brasil. Então, ninguém gosta de uma crise, mas para as empresas é bom, porque a Localiza vai lá e compra unidas. Né? Então, as small caps estão aí no meio do... Mas, de vez em quando, tem uma outra e às vezes assim, tipo, não dá para resistir. Tem umas empresas que você olha assim e tal, mas minha experiência nunca não foi muito boa, mas sempre tem uma outra que transcende. Não, eu acho que é isso aí. A grande maioria, elas não dão tão certo assim, Salomão, na minha experiência, tá? Infelizmente não dá para shortear também, porque não tem liquidez. Mas assim, na prática, a gente tem pouco investimento em empresas menores porque pelo problema da liquidez, né? É difícil comprar, é difícil vender e às vezes é difícil acompanhar. Mas, assim, é isso que você falou. Se você conseguir achar uma pérola e conseguir carregar, né? Uma coisa é você achar e outra coisa é carregar, né? Porque, não, eu comprei loja Renner, né? Você referiu, sei lá, 990 e quando foi? 5. Pô, você precisa ver a volatilidade desse negócio de lá para cá. Foi uma loucura. Né? Eu lembro que eu tenho uma história que eu gosto de contar, quando quero contar vantagem, que quando estava na JGP, a gente fez uma posição... a gente comprou uma participação do fundo de pensão da CSN, que não era nem uma small cap, mas era uma empresa que, para o fundo nosso da época, era uma posição incômoda do ponto de vista de liquidez. Né? Era uma posição grande para os fundos da JGP e quando você fazia cálculo de iliquidez, incomodava. Né? O André olhava todo dia para mim, um cara feio. Né? Essa empresa, a gente gastou $70 milhões para comprar essa participação. E enfim, foi um inferno, porque era uma posição bem grande para o fundo da época e tinha um certo grau de volatilidade. E eu acho que eu cheguei a vender ela com 100% de ganho. Então, esses 70 milhões virou $140 milhões. Só que a gente estava no meio da expansão da China, né, que demandava minério de ferro, aço, tudo que era base metal em geral. E essa participação que eu tinha na CSN, de 70, que eu vendia 140, chegou a bater $1,5 bilhão. Quer dizer, multiplicou por 20. Mas, assim, a volatilidade até chegar lá é assim, sobe de 70 para 140, depois vai para 80 de novo, depois vai para 200. É louco, entendeu? Aí vai para 500, aí volta para 200. Porra, como é que você carrega um negócio desse, né? Então, assim, é um pouco o que ele falou no começo. Se você é empresário, você é dono da empresa, não tem como fazer. Você vai ter que aguentar e vai. E se a empresa for bem e der certo, a volatilidade, você não vai nem contar, não tem o que fazer. Você é dono da empresa, você é majoritário, não tem nem mercado para você vender a sua participação. Então, acho que é um pouco isso, assim. Tem que prestar atenção na liquidez. Isso que o Florian falou é muito verdade, quer dizer, as empresas, a gente realmente fala das histórias de sucesso, né? Que é a Renner, que é, sei lá, por exemplo. Mas tem muita gente que eu
comprei várias que sumiram. Acho que é isso. Mas aí, para essas empresas que são menores, aqueles critérios que vocês falaram sobre a qualidade, eles são os mesmos, eles se mantêm. São os mesmos, né? E na maioria das vezes a qualidade do negócio nem é tão boa assim. Vai melhorando ao longo dos anos, né? Das small caps. Eu estou tendo algumas lembranças vindo para mim aqui. Mas são as mesmas. É um time bom. E assim, empresa menor, ela tem menos recurso. Então, muitas vezes, o time de gestão não é tão bom quando é uma empresa maior. Então, tem uma arte assim de você entender isso. Muitas vezes, eles não têm os melhores sistemas, porque a empresa não tem como ter. É pequena, não conseguiu desenvolver ainda. Então, você corre riscos idiosincráticos de empresas menores que empresas grandes já testadas, né, com back-office, com estruturas, você não corre. E aí você joga o ingrediente Brasil em cima, né? E aí fica duro esse jogo do small cap. Então, tiveram vários fundos small cap, assim como tiveram fundos long and short, né, Florian? Que foram morrendo. E tem muito a ver com o ciclo, né? O ciclo brasileiro desde ciclo da economia desde 2012 é meio de lado para baixo, assim, né? Juros altos, é muito, muito hostil, né? Indo um pouco nessa linha ainda, no livro Fora da Curva, como a gente comentou aqui, o Florian comenta um pouco sobre a vantagem de se investir em empresas que já têm barreira de entrada e que, de certa forma, já estão estabelecidas dentro do setor. Aí eu queria saber, assim, em termos de setores, qual é a visão de vocês? Existem alguns que vocês descartam de cara? O que vocês entendem em relação a filtrar por setores também? Olha, a gente... Se você pensar economia, setor, empresa, a economia que a gente menos se preocupa a princípio, porque as boas empresas sobrevivem os ciclos econômicos, são mais resilientes do que a gente imagina. E a economia, eu lembro, greve de caminhoneiros, a gente ferrou, não sei o quê, e realmente foi grave, perdeu, sei lá quantos pontos do PIB, né? A gente vendeu 2 autorizações, porque 2 dias depois, vendemos aqui, tivemos que comprar mais caro. Então a economia te atrapalha, ficar vendo muita economia te atrapalha, eu acho. Mas o setor é importante, assim, é difícil, o setor às vezes é uma força grande, assim, né? Então o setor é importante. Tem setores, mas aí não é, assim, empresas ou setores intensivos de capital é mais difícil, né? Setores com alta, assim, como é que você avalia a barreira à entrada? Você olha muito o market share histórico. Se o market share oscila muito, é porque tem pouca barreira à entrada, porque chegou alguém e entrou lá. De vez em quando entra uma Shein, porque parece que tinha barreira de entrada no varejo brasileiro, de repente com a internet, né, e tal. Então a gente olha muito oscilação de market share. Se você pega os bancos, durante muitos anos o market share não mexia, né? Tinha muita barreira de entrada. Aí mudou, veio no Bank e tal. Então a gente procura setores que têm muita barreira de entrada, a gente olha isso muito via oscilação de market share, pouco intensivos em capital, um pouco menos... Aí a gente gosta desse tipo de companhia, que assim, você pega uma empresa que tem 8% de market share, é realmente a líder, é o que todo mundo quer comprar o produto e tal. E o competidor são todos fracos, ela pode de 8 para 16, para 20, para 25, para 30% de market share. Tem empresas que têm, sei lá, 50% de market share, é difícil, né? Você pega a Ambev, uma empresa espetacular, mas é difícil a Ambev dobrar o market share, não tem como, né? Então, assim, a gente gosta de setores que têm barreira de entrada e as empresas que têm market share baixo são as líderes e conseguem escalar. Então, a gente olha praticamente todos os setores listados em bolsa. Tem alguns que são conhecidos como sendo muito ruins, mas tem uma hora ou outra que surge uma empresa muito boa no setor muito ruim, e por ser um setor muito ruim, às vezes dá oportunidade de preço bastante boa também. Então, na verdade, o que eu estou tentando, ficando mais velho, não é evitar setores, é evitar estatais e evitar IPO, que é a listagem inicial da empresa em bolsa, né? Que eu não sei, Florian, a minha experiência em IPO talvez seja 100% de erro, né? De ter investido e perdido dinheiro, pelo menos nos primeiros 2 anos do investimento. Então, é menos setorial o meu preconceito, é mais estatal e
e esse negócio do IPO, né? É isso, assim, tem setores muito cíclicos. De novo, a gente é bem ativo no short, né? Então, setores muito cíclicos, eles são interessantes para o lado short, né? Quando o ciclo está mais fraco daquele setor, né? E aí, é interessante, está acontecendo muito hoje, tá, Floriano? Não sei se você concorda, tem muita empresa ciclicamente ruim que, de alguma forma, se alavancou bastante com o período de juros baixos que a gente viveu. E em função disso aí, está tendo que fazer algumas alquimias contábeis agressivas, né? Então, a gente adora isso aí. Mas, assim, IPO é o que me dá mais dor no coração. Por que IPO não costuma funcionar, Achei? Não, assim, essa resposta é clássica, mas assim, você tem pouco tempo para analisar. A empresa, o vendedor sabe tudo da empresa e o comprador, que somos nós do outro lado, conhecemos ela há 2 semanas. O cara, obviamente, quer vender no maior preço possível. Geralmente mente para burro, assim como os banqueiros, né? Mentem para caramba. E o padrão, pelo menos o nosso, é o seguinte: por exemplo, no último ciclo, que foi 2020-2021, ciclo de IPOs, tiveram... Quantos IPOs tiveram, Floriano? 70? Acho que teve uns 80 IPOs. 80 IPOs. A gente investiu em 4, perdeu dinheiro em todos eles. Mas não investimos em 76, né? Mas é isso, assim, não dá tempo para analisar, muita mentira. Não, eu ia falar o seguinte: o que acontece? E por que a gente acaba caindo? Pelo menos é a minha experiência. A gente fala assim, não, a gente não vai investir em IPO, porque a gente participou do ciclo de 2007 também, nos lascamos todo. Então a gente não vai mais fazer isso, galera. Valeu? Valeu. Só que o que acontece? Começa o ciclo, aí o vizinho, porra, comprei um IPO, subiu 100%. Aí eu falei, porra, pode ficar sozinho, não quero nem saber. Aí, 3 semanas depois, o outro sujeito liga, porra, meu fundo foi bem mês passado, comprei 2 IPOs, dobraram de preço em 3 semanas. Aí na quinta ligação tu já tá assim, né? Morto, né? Aí, porra, aí tu vai, aí pronto, aí já fez já tá contratado o problema. Então, eu acho que a próxima a gente vai fazer 2 só. Vamos errar 2 vezes, não 4. Tomara. Tomara que ninguém me ligue, vamos mandar desligar o telefone lá. Não, e o que acontece, assim, é muito previsível. Começa o follow-on de empresa boa. É o que está acontecendo agora, localiza e tal. Porque não tem mercado para IPO hoje. Aí vem a IPO de empresa boa, porque ninguém vai olhar o IPO de uma empresa ruim. Aí vem a IPO de empresa média. Aí no final são as fraudes, né? Então esse ciclo aconteceu, a gente viu esse ciclo 3 ou 4 vezes na história, né? E está começando de novo agora, né? Agora está tendo as empresas boas, não vai vir IPO de empresa ruim, vem IPO de empresa boa, os próximos vão ser empresa boa. Aí tem esse negócio que ele falou, assim, a pior coisa para o investidor é o FOMO, né? Porque em português é dor de corno, né? E o Buffett fala assim, pô, não entendo, o cara tem 100 milhões de dólares e tá chateado que o vizinho tem 101, aí o cara é triste, porque o cara, não, porque o vizinho tem 101 e eu tenho 100, né? Aí esse negócio de você olhar o outro que tá ganhando, tal, não sei o quê, tem que ser muito experiente. O Buffett é assim, tipo, olha, tá legal, parabéns, você ganhou no teu negócio, eu faço do meu jeito aqui, né? Mas assim, e tem umas empresas que são interessantes mesmo, né? E tem uma curiosidade intelectual de conhecer setores novos, coisas novas. E também é o seguinte, assim, a gente tem 50, mas a gente tem pessoas de 40, 30 e 20 na empresa, né? E os de 20 são muito mais excitados com essas coisas do que a gente, né? Então eles trazem, tem um negócio novo, legal, vamos olhar e tal, não sei o quê, e papapá. E você fica meio assim, tipo, deixa eu aprender um pouco. Né? Tem um tuition aí, mas custa caro esse tuition, geralmente. Né? Mas você deve ter entrado em Brasil Seguridade e deve ter ganho dinheiro. Mas o tracking, como é que chama? Total, né? A história é muito ruim. Tomara que não aconteça, mas vai acontecer, tenho certeza. Você entrou em Banco Inter, você ganhou dinheiro. Não, mas não vou contar a história triste aqui, não. Clima... Não, tem a pior. Tem a situação pior. Eu comprei uma empresa chamada Espaço Laser, né? Pô, os analistas fizeram um trabalho maravilhoso. Aí a gente fez lá, conhecemos o gestor, o presidente da empresa, o time, o pessoal do conselho, isso tudo em 2 semanas, né? Aí eu devia estar anestesiado, o Flamengo devia ter sido campeão. Aí
Porra, aí vai e compra logo 5% da empresa, não é 1%, compra logo 10% da empresa, é o maior acionista da Espaço Laser. Aquele negócio começa a incomodar, começa a cair, aí, porra, não, o número que estava no balanço, veja bem, essa foi assim, a gente saiu com 80% de queda, assim, destruição de valor, incrível. Mas tem muita história triste, cara, muita história triste. Só uma tecla SAP, né? O Floria falou FOMO, que Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora, ou dor de corno, né? Como o Floria traduziu, acho que é até melhor do que o FOMO. E eu tive um papo recente com... Hoje ele é gestor, mas ele trabalhou por muito tempo no sell side, principalmente no lado de vender IPO. E ele falou uma frase muito interessante, esse personagem no mercado falou que o problema é que aqui no Brasil, a IPO não foi feito para subir. Que lá fora, a IPO é feito para subir. Que eles fazem num preço que abre o espaço para a ação subir, os investidores comprarem. Eu quero até ouvir a opinião, a cara do Axê já foi ótima, mas há espaço para subir, eles deixam valuation com uma gordura para isso. Só que no Brasil, como o pessoal sabe que o ciclo é um pouco mais reduzido, né? Então, quanto melhor o preço para entrar, maior o dinheiro que entra para o dono da empresa, mais fácil convencer ele de vender. Enfim, vocês concordam com isso? Não, é o seguinte, eu acho que o que está acontecendo realmente é o seguinte. Muitas empresas de venture capital, né, ou empreendedores, perceberam que fizeram IPO cedo. E aí o cara fazia IPO, depois de 2 anos, o papel triplica, quadruplica. Então, o ciclo, o pessoal de private equity empurrou o IPO muito para frente. Então, o Nubank podia ter feito o IPO 4 anos atrás. Seria a prática comum. Só que ele empurrou o IPO bem para frente. Aí o que acontece? Então, o pessoal de venture capital, ou os empreendedores, empurraram o ciclo para fazer o IPO mais longe, para ganhar o máximo possível. Aí o pessoal de bolsa, peraí, então eu tenho que descer um pouco para encontrá-lo para investir no privado. Não sei se está claro. Então, assim, tipo, o cara ia fazer o IPO aqui, ele, não, vou empurrar para ganhar um pouquinho, 10% a mais, 100% a mais. Aí a gente, peraí, mas o bom é entrar aqui. Então, deixa eu fazer privado. Então, muita gente fez privado. Não sei se vocês fizeram, mas os gestores de ações públicas que fizeram vários investimentos privados, por IPO, esse tipo de coisa, né? Aí misturou tudo. Né? Então, assim, do teu ponto de puxar o preço, cara, porque os próprios donos fazem, não, deixa eu empurrar um pouquinho mais. Né? E tem os vendedores contumazes aí que fazem IPOs ruins, empresas de algumas, né? E tal. Então, acho que aconteceu isso também, sabe? Assim, o empreendedor empurrou para ganhar mais e a gente, ou muitos investidores, tiveram que ir lá para o privado para conseguir pegar antes. Aí, se entra negócio privado, para o IPO, aí o IPO não acontece, tá difícil. Não concordo, não. Assim, banqueiro de investimento banqueiro de investimento é igual no mundo inteiro, né? Lembrei aqui, na crise de 2008, a Goldman Sachs, ela teve alguém deu um apelido para ela. Como é que traduz isso, Florian? Chama-se Vampire Squid, não é isso? Que ele vendia títulos hipotecários assim, de altíssimo risco, embalado como... O mercado financeiro americano, principalmente, fez isso. Embalado como se fosse renda fixa, papai com mamãe perdeu... Enfim, a origem da crise é muito isso, né? E a Goldman ficou com esse apelido aí, Vampire Squid. O que significa Vampire Squid? Squid é Lula... Alguma coisa, enfim, é ruim, o apelido é ruim. Então, eu também não entendi o que quis dizer, mas... então, não concordo com o teu amigo, não. Ele provavelmente, ele quer ver ele no buy side, se ele vai ganhar dinheiro no IPO. Agora, eu acho que ele não compra IPO. Eu acho que ele vendeu demais para comprar. Falar é fácil. Só lembrando que tá vou vender o... Como é que é o nome? A empresa que eu falei aqui. Espaço Laser para ele. Vamos ver se ele vai comprar. Acho que sem espaço. Lembrando que a gente está com uma plateia aqui de futuros IBs, né? Pessoal que vai trabalhar no Investment Bank. Lembrem desse episódio quando forem fazer um IPO aí. Exato. Vamos mudar para o assunto 2. Bom, a gente separou aqui alguns tópicos, né? Esse segundo tópico, Florian e Axê, falar mais sobre visão de mercado mesmo. Sim, a gente, né? Vocês já deram uma bela introdução do momento que a gente teve de vários IPOs, né? Que isso acaba se refletindo em quê, né? Uma oportunidade, uma janela para você atrair capital, né? As empresas encontraram aí uma oportunidade de vender se vender para a bolsa, né? Nem tudo que veio para a bolsa era bom, né? Quer dizer, pela estatística própria, né, que eu achei mostrou, muita coisa não valeu a pena, né?
E aí a gente veio, né, num ano de 2022 tumultuado, 2023 começou muito ruim, e agora a gente teve uma recuperação da Bolsa e um ciclo de queda de juros que deve começar agora aqui no Brasil, né, se as coisas caminharem como está sendo precificado. Enfim, como vocês estão vendo esse momento agora de mercado? Sei que vocês, como investidores de ações, não operam muito macro, mas como é que vocês estão vendo o ciclo do mercado nesse momento? Não, olha só, o Florian deve ter 1 ano ou 2 a mais de mercado que eu, mas a gente tem 35 por aí. E assim, cada ano que passa, eu acredito menos em projeções macros importantes, né? O que tá no consenso, ok. Agora, projeções macros importantes, eu não acredito. Discussão sobre ciclos de mercado, eu não acredito. Essa aí vai um pouco, porque eu estou pensando em valuation agora, mas assim, tem um que eu acho assim que é 100% de erro para mim, assim, vou tentar antecipar o fluxo. Juros vai cair, vai ter gente, pessoa física investindo, vai ter investidor estrangeiro. Essa aí é a pergunta que eu recebo muito. Quando é que o investidor estrangeiro vai entrar para a gente comprar antes? Também é baita de uma armadilha, entendeu? Então, a minha experiência é o seguinte, vale muito pouco, né, você tentar projetar a macroeconomia do ponto de vista diferente do que está aí, né? Porque, na maioria das vezes, você vai errar. E eu não falo só por mim, que não sou especialista, mas assim, mesmo o especialista, você pega aí os macroeconomistas, qual deles que previu alguma disrupção importante e acertou de forma recorrente? É raríssimo, é raríssimo. Então, ao longo dos anos, eu me convenço cada vez mais disso. Isso tudo para dizer que o dominante é o preço que você está pagando pelos ativos que você está comprando ou vendendo, se você estiver shorteando. Isso é o dominante, principalmente se você souber o que você está fazendo, né? Porque se você não sabe o que você está fazendo, na hora que vem a volatilidade, ela vai te tirar do jogo, né? Eu estou comprado numa ação, eu comprei porque eu recebi um bizu do corretor. Esse é o pior dos bizus, é que vem do corretor. O corretor deu a primeira queda que ela tem, você já está inseguro, provavelmente já vai vender. Então, é isso, assim, para mim não tem essa de momento de mercado, tem preço dos ativos, né? Seja empresas, em bolsa, seja qualquer instrumento financeiro. Então, eu cada vez mais não presto muita atenção, né, para essas conversas de macro. Eu acho assim, aliás, um bom investidor macro, que eu acho que tem, mas são muito poucos, eles não acreditam no que eles dizem, né, porque eles sabem que a margem de erro do que ele está dizendo é muito alta. Essa é a minha visão. Eu me lembrei do André, que ele teve aqui, o André Jacuzzi. Ele adora falar de macro, é um cara brilhante, estudioso, um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Mas ele está sempre perto da porta para sair, porque ele sabe que a previsão que ele está fazendo, a margem de erro é relevante. E eu conheço ele, trabalhei do lado dele 20 anos. Então, não é o preço. Assim. Então, vamos lá, preço das empresas, que acho que é a nossa especialidade. Ok, não está nem muito barato, nem muito caro. Então, é um ambiente ok de investir, na minha visão. Eu concordo, acho que, novamente, a gente aprende que o macro te tira do jogo de empresas boas, em vez de te ajudar, o macro te atrapalha. Eu gosto que o Howard Marks fala, assim, o futuro é imprevisível, não dá para prever nada, mas eu quero saber onde eu estou no ciclo de valuation, por exemplo. Né? Então, se você está comprando, sei lá, se o juro está 14, pode ir para 15, 16, mas tem mais chance de ir para 13, 12, dado que o range de, sei lá, 20 anos 14 perde um pico, né? Se a empresa está negociando, sei lá, se a Equatorial está negociando 8 vezes lucro, não é o caso hoje, mas está 8 vezes lucro, pode ir para 7, mas a chance maior é que ela vá para 9, 10, 12, dado que a média é 12, 13. Né? Então, acho que é interessante, eu realmente não acredito que dá para prever. E também a gente nem gasta muito tempo com isso. Eu estava antes aqui falando assim, você viu que parece que a bolsa está caindo há 12 dias seguidos? Eu achei, não nem percebi, eu também não estou nem percebendo. Né? Então, a gente nem se liga muito nisso. Né?
acho que, novamente, o juro vai cair. Não faz a menor diferença se vai cair 0,25, 0,5. Isso é coisa de multimercado que tem um estilo diferente do nosso. Mas que o juro vai cair durante, sei lá, um ano e meio. Né? Isso vai ajudar um pouco. Acho que isso muda o jogo, porque os lucros vão ser melhores, um pouco que as pessoas estão imaginando na média, menos despesa financeira, mais vendas, provavelmente, né? Então, você tem um ambiente de juro caindo, valuation um pouquinho abaixo da média, né? Não está mais tão barato quanto estava. Eu lembro que acho que eu liguei para o Axê um dia e falei assim, pô, Axê, tô de saco cheio, vou comprar, porque foi em março lá, porque tá barato e vamos comprar. E tudo bem, entendeu? Não tinha nada, previsão de nada, era mais porque estava barato mesmo. Então, um pouco isso. Mas eu gostei da resposta dele, porque essas perguntas macro, elas são muito perecíveis. O que a gente veio falando até agora é uma coisa que quem assistir esse episódio daqui a 10 anos vai se beneficiar. A questão macro, daqui a um mês, muda. O André, eu lembro que eu estava também, né, trabalhamos juntos com o André, estava sentado lá dele um dia de manhã e falei assim, pô, André, tô achando que essa bolsa vai subir. Ele também tô achando, que a gente era mais meio trader, né? E tal. Aí eu comprei. Aí caiu. Falei assim, porra, que merda, né? A gente perdeu o dinheiro. Eu falei assim, não, eu tô short. Falei, pô, mas você tava long? Não, tava long às 10 da manhã. Agora são 1 da tarde, eu tô short e ganhei dinheiro. Né? Então, assim, aí funciona na cabeça dele, né? Mas não funciona na nossa. E, novamente, as empresas te surpreendem, elas são resilientes, tem os caras lá que estão trabalhando e são melhores do que você imagina. Entendeu? Você fica assustado com o macro, as empresas são melhores do que você imagina. Podemos mudar de assunto, então? Porque agora a gente preparou uma pergunta específica para cada um de vocês. A gente vai começar com a do Axê. Não sei se o Axê imagina o que a gente vai perguntar. A gente vai falar um pouco sobre investimento short. Vou até deixar a Mariana falar um pouco, porque fiquei sabendo que vocês deram uma estudadinha sobre isso, né, Mariana? Não, a gente da Liga fez uma visita na esquadra, o Salomão até falou, vocês leram o case inteiro? Aí eu brinquei, poxa, o case inteiro eu não vou te garantir, mas as 30 páginas do case pequeno a gente sabe de trás para frente. Mas a pergunta é mais voltada, a gente queria entender um pouco de quão recorrente é para você fazer o investimento short e como o que está por trás da decisão de fazer. É o case de IRB. Só para ficar claro, né? Vai que alguém não tinha entendido. Não, então, a gente de fato é muito ativo em buscar investir em ações que a gente acha que valem mais do que estão negociadas em bolsa. Né? Essa é a essência, é o sinal contrário de investir long. E a gente tem uma equipe dedicada para isso. Não só tem uma equipe dedicada, mas todos os analistas nossos estão sempre pensando nas duas possibilidades, comprar e ganhar dinheiro comprado ou vender short e ganhar dinheiro vendido. Né? Então, é uma dedicação muito grande e é um negócio que vou chamar de um mercado que não é todo mundo que faz. Né? Tem gente que... A gestão de risco é um pouquinho mais complicada. Você teve um evento nos Estados Unidos 2 anos atrás que quebrou fundos, estava short em 2% do fundo, o cara quebrou, né? Porque teve... Enfim, a gestão de risco é um pouquinho mais... É bem mais complexa. Mas, assim, por ter praticamente muito menos gente fazendo, é um mercado que tem mais distorções, né? Gera mais oportunidades. E a gente sempre pensa assim, você tem que ser ativo em mercados ineficientes. Né? Não adianta você ser o maior conhecedor, sei lá, de LF, não sei, um mercado que todo mundo conhece, a informação 100% difundida, provavelmente você vai ter muita dificuldade de ganhar dinheiro. Então, essa é a cabeça, assim, é um mercado ineficiente, porque pouca gente faz. O trabalho de análise, eu acho fascinante, né, porque, na verdade, você, além de ser um analista de empresa, você tem que ter uma visão de psicologia que é muito complementar, né? As empresas escondem, né, quando as coisas não estão legal. Quando a empresa está indo bem, liga lá para os quadros, estamos vendendo para burro, as margens estão subindo. Aí começa a ir mal, some todo mundo. Né? Então tem um trabalho investigativo super diferenciado. Mas na essência, assim, a gente acho que tem um histórico bastante bom, o que nos dá vontade, diferente do IPO, que a gente tem histórico péssimo, dá vontade de cada vez mais estar explorando esse lado do mercado.
é ineficiente e tem oportunidade por ser ineficiente. E só, assim, sem citar especificamente num case, né? Mas o investimento short, ele já tem uma assimetria, né? O risco-retorno acaba sendo já desfavorável, né? Uma ação pode subir ad infinitum e pode cair até no máximo 100%. Então você tem um ganho limitado e um prejuízo, né, que pode ultrapassar 100%. Ao mesmo tempo, às vezes o mercado demora para absorver, para entender isso, que essa tese, a ação deveria valer bem menos do que vale. E nisso você está correndo também contra o carrego, né, que você vai pagando essa conta aí, né, quando você está short. Como lidar com isso, né? Como é que é fazer essa gestão até da paciência? Porque eu imagino que a paciência ela é um pouco mais fácil quando você está comprando alguma coisa barata que você sabe que deveria valer mais, porque você espera, o tempo joga a seu favor. No short não, né? O tempo joga contra você. É verdade. A gente deve publicar uma carta amanhã, carta da esquadra. Amanhã, só para quem está ouvindo, Amanhã é para quem está vendo o podcast, já está no ar, a gente já fez até um especial sobre ela. Você já até caiu, talvez. Não, mas assim, eu sou eu gosto de uma certa polêmica. E a maioria dos meus sócios é um pouquinho mais conservador. Então, gostaria de divulgar nessa carta algumas posições short e a razão pela qual a gente está short. Não deixaram. Mas, então assim, o carrego, o que é o carrego, né? Às vezes não é. Por exemplo, a gente tem a maior posição short hoje, nossa, tem um carrego super positivo. Por quê? Porque eu tenho o CDI a meu favor, né? Você vende short, você recebe o dinheiro, você aplica no overnight, tá? 13% ao ano. E quanto é que custa? Custa o aluguel da ação, que nesse caso é praticamente zero. E tem o earnings yield da empresa, que é baixíssimo, que a ação é muito cara, né? Então, meu carrego é 10% positivo, mais ou menos, ao ano. Então, acho que você está se referindo a provavelmente duas coisas. Quando o aluguel é muito caro, né, que aí o carrego chega a ser 30%, 40% ao ano, que é uma ação muito demandada para você executar o short. Ou quando a ação não para de subir, né, que foi a minha angústia com o IRB, né, que não parava de subir e a fraude ia aumentando e a mentira ia crescendo. Aí a gente chegou, não, vamos lá, vamos mostrar. Mas assim, eu gosto de um pouco de polêmica, eu gostaria de escrever mais, mas meu sócio não deixa. Mas só para... A carta já vai ter ido ao ar. Se você quiser dar algum spoiler aí da carta pra gente, não tem problema. A gente vai ler a carta mesmo. Pois é. Então, acho que eu vou perder minha sociedade se eu fizer isso. Mas só... Você tem alguma pergunta? É que eu achei que tinha falado no começo sobre algumas fraudes. São esses os... Também. Tem pequenas fraudes. Tem uma frase do Buffett que o Florian conhece que chama There's never just one cockroach in the kitchen. Né? Então, a loja Americanas, a gente analisava e via que tinha fraude na loja Americanas. A gente olhava e falou, tem fraude aqui. Fraude, assim, agressividade contábil. Bastante agressividade contábil, na nossa visão. Só que a gente não conseguiu ver a grande fraude, que era os 20 bi, sei lá se é 20 ou mais de 20 bi, estava fora de balanço. Que é essa história, there's never just one cockroach in the kitchen. Mas sim, a gente, acho que foi um pouquinho que eu falei, quer dizer, a gente veio de um ciclo onde várias empresas fizeram M&As agressivos, né, financiado muitas vezes por endividamento, baseado em teses econômicas que se mostraram assim, totalmente erradas. E agora, how to deal with this? Né? Uma maneira de deal é começar a esconder o jogo. Entendeu? Então, tem muita gente escondendo o jogo aí. Eu achei, não necessariamente um short, assim, o short ele é muito mal visto por muita gente no mercado, principalmente pelo dono da empresa que está sendo shorteada, né? E a gente encontra muito isso, a resistência de pessoas como você, de outros gestores de falar sobre essas operações vendidas, ela é muito, muito grande.
Mas não necessariamente precisa ser um short. O short precisa ter a ver com fraude, ele pode ter a ver com uma discordância com o preço do mercado. Como é que você vê essa? É o que eu falei, assim, o ideal é que seja a combinação daquelas coisas todas, né? Empresa ruim, management ruim, endividada, preço caríssimo e fraudado. Essa é a combinação ótima, né? Mas a gente faz também, a gente também tem investimento short que é muito baseado em preço, mas não só preço, e em ciclo da empresa, que vai piorar, né? Mas assim, as empresas não gostam, de fato, e eu tenho um analista meu lá que provavelmente ele vai assistir, que é o nosso analista de financials, ele é brabo. Ele é brabo. Então, e financials é uma indústria que você consegue manipular balanço e resultado muito facilmente, né? Um pouco o caso do IRB, né? E assim, você não pode, tem que ter muito cuidado, né? Você não pode errar pela questão da gestão de risco, né? Muitas vezes, quando você divulga o short, a empresa vai ficar brava com você e pode até querer te processar. Então, tem um jogo por trás aí que eu entendo quem não gosta de fazer, mas assim, a gente faz há muito tempo, eu faço desde a época da JGP, mas a intensidade na esquadra aumentou muito. E assim, e a gente sempre está olhando e está achando coisa para fazer. Eu não vou cometer a indelicadeza de pedir para falar algum short se não quiser, mas tinha algumas posições shorts pequenas na última carteira divulgada ali em março, abril, acho que é de abril, né, Renatão, que você até de algumas delas do mesmo setor. É esse setor específico aí que... Eu acho que eu sei qual setor você está se referindo. Esse setor está complicado, está bem complicado. Mas assim, a gente tem crescido muito o nosso portfólio short nos últimos 8 meses. Talvez seja um dos maiores portfólios da história do nosso fundo. E assim, tudo, não tem nada a ver com visão de Brasil macro, é tudo questões específicas do negócio, da empresa, da contabilidade, né? Então, estamos animados. Bom, então tá. Posso só adicionar uma coisa? Claro. Eu acho que, para você shortear a minha experiência, que você tem que ter uma personalidade um pouco diferente também, assim, sabe? Eu sou muito otimista com as coisas. Você é maluco, né? Não, assim, eu sou otimista. Você vê, por exemplo, aquele filme sobre a crise do mercado financeiro, tem lá os 3 grupos de investidores, né? O Michael Burry, mas todos eram meio assim, sabe, assim, desconfiados, bravos, assim, tipo, pô, todo mundo quer me ferrar e tal. Tem que ser um pouco, tem que ter uma cabeça um pouco diferente de contestar, assim, né? É muito difícil você conseguir botar os 2 chapéus, assim, não é trivial, ele consegue. Mas são raríssimos que conseguem ter os dois chapéus. Tem uma posição long que vai muito bem, mas também tem uma posição short, porque a personalidade é um pouco diferente. A gente gastou um tempo aqui dessa visita aqui no Rio para conversar com alguns gestores que não gostam de dar muita entrevista, né? Então, antes de vir aqui, algum dos gestores que a gente conversou, ele falou uma frase que se encaixa bem nisso, que é: você, como investidor, tem que respeitar o seu perfil de investidor. Então, tem um investidor que é mais otimista, tem um investidor que é mais questionador, tem um investidor que é mais trader, mas é importante que você respeite isso, né? Porque são suas características e é o que acaba fazendo o que vai fazer você ter sucesso ou não no mercado, né? Querem falar mais alguma coisa sobre short? Podemos encerrar. Dá para falar de short pra caramba. Ô, Achei, então só por curiosidade, já teve alguma empresa ali que você shorteou e o cara, pô, Guilherme, pô, minha empresa, tá aí, e teve um papo bom, ou geralmente quando shorteia você já vira persona não grata, inimigo total? Eu não conheço nenhum caso de empresa que aceitou bem o short. E a gente já li, tanto no Market Makers quanto no Stock Picker, já divulgou alguns shorts e sempre tocava o telefone no dia seguinte. Nossa, mesmo... A Assim, gente nem era o shorteador. Não tô lembrando, não tenho nenhuma lembrança de uma interação positiva, não. O positivo é quando não liga, quando não fala nada. Mas aí deixa de receber o analista também. Mas não tô, assim, de o cara agradecer. Pô, legal, você está apostando contra a minha empresa. Ninguém nunca comentou nada. Mas tem Não mesmo. questões judiciais, já teve? Então, não. Só assim, por exemplo, o IRB
é muito grave, né? Você publicar um relatório onde nas entrelinhas está dizendo, porra, isso aqui está fraudado, né? Muito grave, né? Então a gente de fato teve que ter um apoio antecedente bastante importante de advogados, e a gente fez uma publicação no site de um trabalho de análise bem grande, que na verdade não era para ninguém ler. Aquilo ali, na verdade, é uma defesa jurídica, né, que basicamente dizia como é que a gente tinha feito análise, de onde vieram todos os números, cada tabela tinha o footnote com source, né, da informação. Então aquilo era uma defesa jurídica. Mas assim, tem que tomar cuidado. Pergunta agora para o Florian. Oi? O Florian já até se entregou, né? Falou que é um cara que tem uma visão mais otimista e o Florian já soltou algumas frases aqui durante o papo. Uma coisa que eu estava com muita saudade de conversar com você, Florian, é isso. Você consegue sintetizar muito bem alguma ideia ou alguma visão de mercado com alguma analogia, alguma frase que todo mundo consegue entender, né? Então é agradável para quem está aí há muito tempo no mercado e também é mais amigável até para quem está começando. Talvez por isso que você é uma das vozes aí do mercado que todo mundo goste de ouvir. Dito isso, qual que seria a melhor analogia ou a melhor maneira de explicar o investimentos em ações com foco no longo prazo? Pode ser de uma maneira geral ou até para esse momento agora de Brasil que, bom, como a gente falou de juros, a bolsa não está uma pechincha como já esteve, mas como você poderia fazer uma analogia pensando para investimento de longo prazo? Assim, eu acho que de curto prazo, acho que tem uma frase em inglês melhor, que é "Markets climb a wall of worries", né? Os mercados sobem uma parede de preocupações, né? Então, é o que tem acontecido nos últimos meses, né? O mercado estava pessimista e tal, e ele está barato, e o preço automaticamente é o melhor catalista, né? Então, essa frase é muito importante, né? Eu acho que a analogia de longo prazo, pensando aqui, é como se fosse um casamento, né? Assim, quando você pensa numa pessoa que vai ficar 20, 30 anos, você não é uma coisa assim rápida, né, geralmente, né? Você pensa, né, namora, conhece melhor e tal. Então, eu acho que investimento em ações é isso, assim, fazer um bom due diligence antes, ficar pensando que vou ficar 10, 20 anos. Mesmo que você não fique, mas pelo menos se você ficar, você vai ter tido um bom retorno, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, não tem muito... Esse negócio de longo prazo são aquelas frases que você fala, que você ouve, né? Tipo coisa da sua avó, filho, faz isso, faz aquilo outro, você não liga só depois de ficar velho que você aprende, né? Então é longo prazo mesmo que faz diferença. Assim, tipo, você pega o Barsi, né? Que é um super... Porque ele está fazendo isso há muito tempo e reinveste o dinheiro e tal, né? Não é que... Não sei se ele escolheu boas empresas ou má empresa, mas provavelmente escolheu boas porque não quebrou, né? Então acho que é um pouco isso, assim. Mas não tem nada muito especial hoje, assim, que eu tenho uma inspiração muito grande. Né? Mas tem volatilidade, assim como o casamento, né? Porque a linha de chegada está ali... Não, tem volatilidade, assim, se você pega... A gente fez um estudo que eu acho que o Martin Whitman fez nos Estados Unidos, eu acho que é o seguinte, que é o portfólio de Deus, que é o seguinte, você pega qual teria sido o melhor portfólio nos últimos 10 anos, né? O melhor retorno. Sei lá, 20 ações, 5% cada uma. E mesmo esse portfólio teve uma queda de 25%, 28%, 3 quedas de 15% no Brasil. Né? Então, mesmo o melhor portfólio, você sofreu uns 20%, 30%. Aí vai um pouco na questão de assim, quais são os erros que as pessoas cometem. A alavancagem, então você não pode ter um peso muito grande. Né? Assim, para você aguentar uma queda de 20%, você não pode estar alavancado, você não pode ter mais ações que você aguenta. Né? Mas é difícil, né? Porque assim, eu lembro que eu fui no parque de diversões, o Tivoli, não sei se alguém vai lembrar daqui, não é da época de ninguém de vocês, né? Talvez eu lembro disso, o Tivoli na Lagoa, o parque de diversões, ele tem 30 anos, não vai lembrar. Mas aí eu fui na montanha-russa, nunca tinha ido. Assim, vou lá, machão, tal, entrei, peguei o primeiro assento. Começou a descer, me caguei todo assim, falei assim, ferrou, vou morrer nesse negócio, porque eu achava que eu era, sabe, não, eu achava que eu era corajoso, mas quando você vê, então assim, às vezes você só sabe em relação à volatilidade quando você sofre o negócio, né? Então, não, frente, vai cair 20% em algum momento. E a bolsa, ela cai todo ano uns 10 a 15% em dólar, umas 2, 3 vezes. É batata, não tem discussão. Né? E o cliente acha que é corajoso, você acha que é corajoso, mas quando acontece não é bem assim, né? Então, tem que ter o peso certo, mas quando as empresas são boas, é que o Guilherme fala, você dorme melhor, né? Assim, tipo, quando a empresa é boa,
Quando cai, você quer comprar. Quando a empresa não é boa, quando cai, você quer vender. Você não sabe o que está fazendo, né? Voltando um pouco à questão dos IPOs, né? Do espaço laser e tal, né? Então, é uma diferença tremenda, porque você tem toda razão. Para você ficar a longo prazo, o segredo da bolsa é aguentar ficar. Porque a bolsa vai querer te tirar. Tem jeito. O mercado, os deuses do mercado vão querer te tirar e vão te testar. Sabe assim, tipo, e aí, aguenta? Você vai... E tal, né? A vez da sorte, você vai vender amanhã, o mercado começa a subir, você ufa, graças a Deus, né? Mas, para isso, o melhor remédio é ter uma posição de tamanho bom, se conhecer, como esse gestor falou, ele está certíssimo, você tem que se conhecer. O maior inimigo é você mesmo, né? Assim, tipo, porque o segredo, né? Se você tiver um plano vencedor, se você não deixar as emoções te afetarem, você vai bem por longo prazo. Foi feito um estudo, pelo que vale, eu não sei, que pegaram pessoas que tiveram algum problema neurológico que não sentem medo. Essas tiveram uma performance durante muito tempo muito melhor do que as pessoas que sentem medo, até quebrar. Né? Então, assim, tipo, a emoção é importante também, né? Para você não. Mas tem que controlar. O maior inimigo do investidor é o próprio investidor. Né? E você não se conhece até você passar pela situação. Né? A gente acha que a gente é de um jeito, você é passado por uma situação, doença na família, alguma coisa assim, você. Né? Então, enfim, mas você tem toda a razão. A volatilidade vai acontecer. Por isso que é bom estar numa empresa boa, né? E o que o Guilherme falou, assim, quais são os riscos? O maior risco é o desconhecido. Covid ninguém imaginava, o Great Financial Crisis eu não imaginava, né? E a melhor maneira de se proteger desse risco, dessa volatilidade, é ter um portfólio balanceado, ter um portfólio diversificado. A gente foi muito bem na Covid, acho que a Esquadra também, não porque a gente previu a Covid, mas a gente tinha um portfólio bem diversificado. Então, enfim, mas o segredo é ficar na bolsa. E esses investidores, sei lá, Barça, o cara investe, fica, compra, né? A maioria sai. E é difícil, né? Sabe o negócio da teoria de finanças comportamentais, que está todo mundo indo para um lado, você tem que ir para o outro, né? É difícil. Eu estava conversando com um amigo meu que trabalhou com o Julian Robinson no Tiger, lá em 1990 e pouquinho. Ele perguntou assim, pô, Julian, como é que eu tenho sucesso aqui? O Tiger foi um dos maiores sucessos na história, né? Falei assim, cara, quando as pessoas estiverem indo para lá, você tem que ir para cá. É mais difícil, né? Porque se as pessoas estão indo para lá, tem um motivo, né? Se está tudo saindo correndo do cinema, você não vai entrar no cinema, né? Então, porque, porra, tem um motivo, né? Então é difícil, assim. Mas, enfim, mas as empresas boas, simples, pensar simples, tem empresas boas, te garante a volatilidade, aguentar a volatilidade, é a minha impressão. Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, assim, depois de tudo que vocês passaram até hoje no mercado, depois que vocês falaram dos 35 anos de experiência, queria saber o que vocês gostariam de ter escutado se vocês estivessem sentados nessa cadeira aqui no nosso lugar. Eu imagino que na época de vocês talvez não tivessem a Chase e Florian que tivessem à disposição de vir aqui e conversar com os universitários, mas o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês acham que é importante para a gente que tem a aspiração de um dia entrar no mercado, um dia seguir esse caminho, o que vocês acham que a gente precisa aprender? Pensar aqui. Eu tenho um problema seríssimo com a palavra trader. Seríssimo. E às vezes quando também antes de dormir, fico vendo o Instagram ali, aí aparece o curso de trading, aqueles cursos assim, você não faz isso não, né? Pelo amor de Deus. Não sei, né? Eu ia falar. O negócio como ganhar dinheiro fazendo gráfico e, vai ganhar uma fortuna. Então quando alguém fala em trader, eu começo a tremer, assim, nervoso, porque eu acho que Bom, enfim, então eu quero te responder dizendo o seguinte, eu queria, talvez eu gostaria de ter sido mais, desde o começo, mais investidor do que aprender mais a investir do que a tradar, né? Eu aprender mais a investir por um prazo longo, vai ficar mais bonito assim, aprender a investir por um prazo longo do que um prazo curto. E a nossa origem aqui é Banco Pactual, década de 90. A década de 90 era a selva. Não tinha Covid, mas a gente viveu quantas crises econômicas, Florian? Por aí. Então, uma por ano. Crise da Ásia, crise do México, crise da Argentina, a Rússia. O Collor estava com AIDS, diziam. Crise a bolsa caiu 30%. Aí teve o impeachment do Collor, aí teve o plano cruzado, teve o plano verão. Nossa Senhora. O plano Collor, eu entrei no mercado
um ano antes do Plano Collor. Não, primeiro assim, quando eu entrei no mercado, a inflação era de 90% ao mês, na época do Sarney. Aí veio o Plano Collor, aí a bolsa caiu 80%, uma coisa assim. Então, mas assim, aí seguiu, né? Planos econômicos, Argentina, enfim. Talvez por isso a mentalidade, o horizonte de investimento era muito ali, ó, muito ali. Tem que enxergar, tem que estar enxergando. Próximo mês. Então foi meio o ambiente que eu comecei. É muito de investimento de curto prazo. Então, talvez isso, assim, aprender desde o começo que o certo não, o mais correto. O certo, não sei se tem certo ou errado. Tem gente que consegue ganhar dinheiro trading, acho pouquíssima gente consegue fazer isso de forma consistente. Mas, assim, então é isso, é aprender, ter tido uma mentalidade de olhar mais longo prazo do que eu tive. Me lembrei disso aí. Fugindo um pouco de mercado, assim, o que eu gostaria de ter ouvido, né? Assim, dicas para os jovens que eu sempre falo. Sempre ir a milha extra, fazer um pouquinho a mais, pede 2, faz 3. Porque, assim, entre nós, assim, eu achei que deve ter experiência. As decisões de carreira, assim, quando você decide promover alguém, não é uma coisa científica, não. Estão lá sentando, às vezes, pô, vou mandar quem para abrir uma empresa, sei lá, para abrir uma filial na Colômbia? Pô, manda o Axê, porque o cara sempre entrega um pouco a mais, né? Seja confiável na questão só de honestidade. Quando te pedem para entregar na sexta, entrega na sexta. Se não der, fala na quinta. O que mais acontece é o cara na sexta, pô, não vai dar, né? Porque também, na hora de decidir alguma coisa, assim, pô, vamos mandar lá o fulano, promover o fulano, porque o cara é ponta firme, ou ela é ponta firme e tal. Gente boa, ninguém quer um babaca, né? Fizeram um estudo uma vez, assim, que geralmente os chefes, quando vão montar o time, não pegam necessariamente as melhores pessoas. Pegam as pessoas boas, obviamente, mas legais de trabalhar junto. Teve acho que não sei, um jogador que numa das Copas, o técnico não quis levar um craque porque ia tumultuar o time, né? Então, tem que ser, as pessoas gostam de gente boa, vai a milha extra, muita leitura. Eu achei, pô, a gente fica não disputa, mas fica assim, tipo, pô, eu não sei quem lê mais, né? Muita leitura, né? Uma leitura inteligente, assim, tipo, lê, anota, pensa, não é só ler para dizer que leu, né? A outra coisa, ele está falando do Pactual, né? Quando economização Pactual, que, né, lá juntos, então, eu me lembrei agora, eu estava andando assim no corredor com o currículo, na época você andava com o currículo na mão para entrevistá-lo, né? Aí chega uma menina e fala assim, pode contratá-lo, por favor? Eu disse, por que não? O cara é bonitão, surfista, tal, eu sei o que, juro. Você lembra? Eu te contei a história, não? Não era eu, não. Lógico que era. Pode ser. Ele não tinha cabelo branco, tinha mais cabelo, tal, não sei o que. Eu falei assim, não, pô, pode contratar ele, por favor? Sei lá, pô, se o cara for competente, vou contratar. É super competente, realmente. Mas, enfim, mas tem uma frase que a Sheryl Sandberg fala que eu achei muito legal, que ela fala o seguinte, quando te oferece um lugar numa espaçonave, né, lá em Spaceship, pô, não escolhe o lugar. Sabe assim, tipo, não vou trabalhar no Pactual porque é back office. Não, entra no Pactual e você vai se achar lá, no Nubank, ou no, sei lá, né, algum outro, na XP e tal, né? Então, assim, não fica muito querendo escolher, entra no lugar legal, né, e vai. Outra coisa, assim, em inglês também é melhor, it's not about yourself, né? Se não é, as pessoas entram nos lugares, no estágio, tal, não sei o que, não, eu quero aprender, eu quero mostrar que eu sei, eu quero fazer, eu quero me dar bem, assim, você vai se dar bem se você ajudar os outros, se você fizer teu chefe, sabe, se você ajudar o teu chefe, ajudar teus companheiros, aí você vai se dar bem. Se você quiser, se é só em relação a você, as pessoas vão ficar chateadas contigo, vão dizer assim, pô, ela ou ele é muito egoísta, tal. Então, it's not about yourself, sempre uma milha extra. Eu tenho um dos caras de maior sucesso no mercado hoje, eu estava sentado, aí passa assim, 2 diretores do Pactual, assim, pô, precisamos de alguém para tocar o fundo multimercado. Quem é? Pô, vamos chamar lá o fulano que o cara é boa gente, é estudioso, o cara é ponta firme. A decisão foi assim, e hoje o cara é um dos caras mais ricos do Brasil. Então não é uma decisão muito... A decisão assim, é simples, uma pessoa confiável, estudiosa e... vê se acha um mentor logo, né? E se não tiver, não tem problema. Pega o livro do Benjamin Franklin, pega o livro do Warren Buffett, você está lá uma conversa, sabe, as pessoas ficam às vezes... não tem mentor. Pô, pega o livro do sei lá, Keynes. Pô, tem uma conversa com Keynes, tem uma conversa com o Warren Buffett, tem uma conversa com o Peter Lynch, né, o One Up Wall Street. É uma conversa com ele, né? Então, tenta achar um mentor. Se não achar um mentor, tenta pegar um mentor, um livro, alguma coisa assim. Então, acho que são poucas as dicas e eu concordo com ele. Assim. A gente foi criado no Vietnã, na guerra do Vietnã. O Vietnã era o seguinte,
que era, pô, dá um tiro, se esconde, dá um tiro, se esconde. Enquanto isso, estava lá o Barsi montando o patrimônio dele, papai, a gente ali dando um tirinho aqui, um tirinho ali, não sei o quê. Então, assim... Mas trader é uma palavra muito sexy, né? Então, é difícil. Né? Posso, uma coisa que você está falando, eu achei ótima a tua resposta. Uma coisa que é muito simples, mas assim, eu acho que é uma coisa muito sábia, assim, tratar bem as pessoas, independente de quem seja, né? Se é o presidente, não sei o que, da empresa tal, só não pode ser do IRB, mas se for sei lá, a pessoa que trabalha na tua casa, né? Tratar, para mim, assim, você não tem noção como isso é importante na vida profissional, né? Você tratar todo mundo super bem, até porque as coisas mudam com o tempo. Então, uma história aconteceu comigo, quando eu era bem garoto, fazia um estágio, e tinha uma moça, que era minha chefe, muito legal ela. E tinha o pessoal da mesa, assim, eu ficava bravo porque eles mandavam eu comprar lanche para eles lá. Vai lá no Bob's, tinha, sei lá, 18 anos. Vai lá comprar Bob's pra gente. Aí me sacaneavam, né? Porra, trouxe errado, vai trocar a batata frita que veio pouco sal, me sacaneavam. Eu fui pegando um ranço, né, daquela turma lá. Bobagem, coisa de garoto, adolescente, né? Mas assim, 4 anos depois, um deles me ligou, já estava no Pactual, era o chefe da análise, né? Só tinha eu, né? O chefe deu mesmo. Aí ele, saí aqui do meu trabalho, você não quer o cara que mandava comprar o cachorro quente, não quer me colocar para trabalhar junto aí? Eu acabei que não contratei, mas assim, não sou um cara rancoroso não, mas não foi por causa disso. Mas assim, tratar as pessoas boas, entendeu? Tratar todo mundo bem, sempre é muito poderoso isso. Só um adendo, quando você perguntou se faz o trading, né? Não, a gente lá é bem mais fundamentalista mesmo. Não vou falar que a gente é discípulo do Warren Buffett, perto dos dois, né? Mas a gente gosta mais de longo prazo. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente vai estar sendo entrevistado por alguém aí, né, Renato? Vamos ter mais perguntas, Mariana? Ou podemos ir para o... Quer fazer essa última pergunta aí? Bom, então, a pergunta agora é, considerando também isso que a gente falou da diferença entre o tempo em que vocês começaram e como está hoje em dia, a gente percebe que cada vez mais existe mais informações e cada vez o mercado está maior e crescendo mais e mais pessoas participando. E aí eu queria entender um pouco de o que vocês enxergam como a maior diferença, assim, da época em que vocês começaram, até se puderem citar, assim, de exemplos de como era antes e como que vocês enxergam agora com essa democratização, assim, digamos, do mercado. Olha só, eu falei aqui que eu fui chefe da análise com 23 anos, ele foi com 21, né? 21, 22. Hoje um garoto de 21 anos é assistente do assistente da esquadra, né? E são mais inteligentes que a gente era na época, né? Mais preparados. Então, o nosso mercado específico de ações, transformação brutal, né? Em todas as dimensões, né? Mas, assim, acho que a principal diferença... primeiro, hoje você consegue ser investidor de longo prazo, mesmo no Brasil, né? Que tem essas maluquices todas aí, porque você tem uma legislação que nos protege minoritários, que na época era um Vietnã. Era pior que o Vietnã. Mas, assim, para mim, o mais incrível é a transformação técnica mesmo, assim, a profundidade das análises que Florian faz, que a gente faz lá na esquadra, a gente não perde para ninguém, eu acho, hoje nos Estados Unidos, no mercado desenvolvido. E é muito profundo, né? Então, acho que, no nosso caso aqui, a gente tem um exemplo publicado do IRB, acho que ali você vê que teve muito trabalho, assim, são 6 meses, 8 meses de intensidade, né, para conhecer profundamente. Isso não existia na época. A gente comprava e vendia a Telebrás porque ela tinha... A gente comparava o valor de mercado da empresa com o número de telefones instalados, né? Então, se ela tinha ela estava barata porque ela negociava, sei lá, R$100 por telefone instalado e a Telmex, no México, negociava R$500. Então, está super barato. Então, era o tipo de análise que a gente fazia, né, Florian? Comparava, Petrobras, valor de mercado, a gente compara com petróleo produzido todo ano. Então, ela vale $500 por barril de petróleo. Então, está barata porque a empresa, a Exxon, vale $2.000. Então, era esse tipo de análise que a gente fazia. Era muito...
E o macro era, de fato, assim, ainda é, né? Mas é super determinante, porque era essa loucura de plano econômico para lá e para cá, a maioria dava errado. Mas, assim, o que eu acho sensacional, e aí, oportunidade para a turma toda, né? Que assim, o mercado ficou muito maior, muito mais técnico, a turma que está vindo muito mais preparada do que a geração que está lá, que é muito mais preparada que a geração anterior, que comparando com a gente é brincadeira, turma muito boa. Então, é isso. Assim. Sempre foi muito competitivo, não está mais fácil ou mais difícil, na minha opinião. As variáveis que determinam o sucesso são diferentes hoje, mas é tão difícil quanto era lá atrás. Imagina você investir com a sombra de uma hiperinflação, com a sombra de um plano econômico que vai dar muito errado, vai quebrar o Brasil. Então, difícil sempre foi. Acho que, como você falou, está melhorando cada vez mais. O ser humano é sempre o mesmo, né? Então, essa é a beleza do mercado. Como o ser humano é emotivo, fica com medo, fica eufórico, os preços oscilam muito, né? E continuam, daqui a 200 anos vai ter a mesma volatilidade que tem hoje por conta disso, né? Então, é o que nos dá a oportunidade de comprar as empresas baratas, né? Acho melhor hoje em dia também. Aquela época eu achei falava, pô, jogava grampeador na cabeça do cara, amarrava o cara, botava o cara no elevador amarrado, tirava a roupa do cara, essas coisas. Pô, na época é engraçado, era uma babaquice, né? Bando de babaca, né? Que a gente era na época. Hoje é muito mais legal, hoje é muito melhor, né? A escala é outra. Eu lembro quando eu entrei na Pactual, era assim, o cara falou assim, olha, se você ganhar $500 mil, você vira sócio aqui, é o maior lucro, tal, não sei o quê. Hoje em dia, o lucro da Pactual é, sei lá, $2 bilhões por ano. Então, é outra escala, né? O tamanho das posições hoje são outras, né? Então, tem muito mais... Dá para carregar a posição por 5 anos, 10 anos. Na época não dava, porque as ações caíam 80%, 90%, mudava o presidente, mudava tudo. Então, é muito mais legal. Acho que as ferramentas são outras, né? Eu lembro que era Excel, aí depois o cara sabia fazer macro, aí depois virou, né, obviamente, C, Python, e agora inteligência artificial. Eu lembro que a gente mandava as pessoas contar sacola no shopping. Quantas da Renner, quantas tem da Riachuelo. Te ligava, pô, quanto é que é o quilo do presunto Sadia e tal na época, né? E hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia a gente, né, através dos robôs e tudo, a gente tem uma boa noção de turnover nas companhias, não precisa mais fazer nada disso. Então, as ferramentas que os jovens precisam hoje são bem diferentes do que era na nossa época. Então, mas os jovens estão se adaptando, têm mais acesso à informação. É o que você falou, a gente não tinha esse acesso. Eu lembro que, para a gente pedir um livro em inglês, tinha pedido pelo, sei lá, não sei como é que fazia, mandava uma carta, vinha pelo correio. Eu lembro que o André recebia os gráficos, olha só. Ele recebia um caderninho de gráficos com 2 semanas de atraso, porque via pelo correio. Imagina você ver um gráfico com 2 semanas de atraso, né? Hoje em dia é tudo online, obviamente. Então, mas é melhor, é muito melhor do que era naquela época, muito melhor do que era naquela época. E outra escala, outra transparência, outras empresas. Na época a gente ficava management, Light, Telesp, lembra disso? Então, hoje em dia você tem empresas espetaculares na Bolsa. Excelente. Vamos entrar na parte final agora, o momento ping-pong. Pessoal, agora a gente sempre pergunta no programa de recomendação de livro e uma recomendação musical também. Vamos começar pelo livro de mercado. Guilherme Achê, Florian Bartunek, nessa ordem sempre. Um livro de mercado. Tive que me preparar para isso aí. Na verdade, eu vou recomendar as reuniões do Warren Buffett que tem no YouTube. Tá? Então, é um livro, para quem não sabe, são reuniões longas, né, de perguntas e respostas que ele faz todo o primeiro semestre. E no YouTube, eu sempre esqueço a data, mas acho que começa... Na verdade, isso aí já tem décadas, mas no YouTube, se eu não me engano, tem desde 1995. 30 anos. Cada reunião dura 4 horas. Então, 4 horas vezes 30 anos é o tempo que você vai precisar para ler esse livro, que para mim é o melhor livro de investimentos que tem. Dá para pôr no Play vezes 2 ali, né? Para quem tem uma... talvez. Mas dá para... São a conferência anual da Berkshire. Né? Que há perguntas e respostas, assim, temas variados e assim, para mim, eu assisti todas, não fui lá todas, fui lá
4, 5 vezes, mas assisti todas já e é inacreditável. Eu fico assim, às vezes, assim, porra, o cara quer ser investidor. Você já leu o Buffett? Não, eu li um livro do Buffett. Porra, tem 30 livros do Buffett, tem as cartas desde 1957, né, quando nem era Berkshire Hathaway. Tem as reuniões todas desde 95. Isso é ler Buffett, de verdade, estudar, né? Para mim é isso. Boa. É uma boa pergunta, porque é engraçado, porque isso é meio tipo música, né? Você sempre volta para os clássicos, né? Às vezes eu converso com a Shea e falo assim, o que você está lendo? Estou relendo as cartas do Buffett, estou relendo Peter Lynch, estou relendo porque é difícil você lançar coisas novas tão boas quanto os clássicos. Todo ano aparece 2 ou 3 livros bons, né? A gente estava comentando isso recentemente, hoje, aqui agora, mas na dúvida volta para os clássicos, na dúvida volta para o Pink Floyd, volta para o Rush, né? Os jovens estão ouvindo essas coisas porque são boas, né? Tem uma lei, a lei de Lindes, que é o seguinte, que você dobra, tipo assim, se você quer saber se o livro vai ter sucesso, quantos anos ele tem? Tem 3 anos? Dobra, vai ter 6. Então a Bíblia, sei lá, vai ter mais, né? Mais milhares de anos e tal. Então, eu concordo. Para fugir do Buffett, eu iria para o Peter Lynch, One Up on Wall Street, ou Common Stock and Common Profit, do Philip Fisher, né? Que, na dúvida, releio os clássicos. Tem livros que eu leio todo ano, o mesmo livro. Releio, sabe, Competition Demystified, do Bruce Greenwald. Todo ano eu leio e aprendo coisas novas e me lembro, assim, o que tá? Porque não muda muito o mundo, né, o investimento. Então, eu diria esses 2. E um livro de fora do mercado? Tem alguma leitura mais, vamos dizer, mais livre? Eu falei que o Florian falei, eu não sei qual recomendar fora de mercado, porque eu li muito pouco fora de mercado, tá errado, mas eu não vou enrolar vocês, não, eu não sei. Não sei mesmo, vou ter que lembrar de colégio, não, tô brincando, mas assim, não sei mesmo, assim, não tenho o que recomendar. Mas é bom saber. É bom não sei, não vou enganar ninguém, não, vamos lá. Eu sou parecido com a Shea, assim, tipo, as pessoas, assim, os seres superiores leem Darwin, leem um monte de coisa, porque o investimento é multidisciplinar. O que você aprende numa coisa te ajuda em outra no investimento, né? Eu nunca consegui. Eu lembro que eu estava andando um dia na Pactual e estava o Paulo Guedes, às 4 horas da tarde, numa salinha, lendo um livro, né? Eu falei assim, pô, cara, durante o trabalho, lendo um livro, né? Bobo, moleque, não e tal. Aí eu perguntei, pô, Paulo, o que você está lendo? Estou lendo, acho que era Darwin. Pior ainda, o cara não está nem trabalhando, o cara está lendo livro sobre... E, pô, ele estava muito mais à frente do que nós na época, né? Mas, se for recomendar um que eu li há muito tempo atrás, mas que eu gosto muito, é o Guns, Germs and Steel, que ganhou o Pulitzer e tal, que é muito legal. E aí tem uns livros recentes de negócio, que não são de mercado, tem um livro que chama Lights Out, da GE, que é interessante. Todos esses livros da Nike, né, o Shoe Dog e tal, são sempre divertidos. Esse livro da Teranos também é legal, Bad Blood. Então são livros divertidos de ler. Mas sempre volto no tema de... Sabe por quê? Porque o que acontece? Assim, porra, de repente tem um livro legal de mercado que eu não estou lendo, porque tem a dor de corno de você estar perdendo uma coisa também. Então, não vou ler um livro aqui de poesia se eu posso ler um livro de mercado que pode me ajudar um pouco, né? Mas está errado, está certo. Tem que ser multidisciplinar. A pessoa multidisciplinar é melhor do que a pessoa muito focada, geralmente. Mas a casa de ferreiro, espeto de pau. Posso discordar, não? Não, eu acho que... assim, um conselho que eu dou é foco, foco, muito foco. Esse negócio é muito competitivo. Qualquer profissão de fronteira, qualquer coisa que se queira fazer de fronteira, se for um negócio muito disputado, provavelmente é rentável, muita gente boa vai estar disputando com você. Então tem que ter muito foco, muito foco. Eu acho exatamente o que você falou, assim, eu gostaria de ler outras coisas, mas só que vai empilhando, eu fico desesperado, vai empilhando do meu lado os livros. Todos eles têm alguma coisa a ver com o nosso negócio, entendeu? Então, fiquei pensando, Thiago, assim, por que eu vou falar sobre livro que não tá... Não sei, vou me achar um ignorante, mas não vou enganar, não. É o que é. Posso encaixar uma pergunta antes do livro para não ler? Como é que vocês encaixam a leitura na rotina de vocês? Vocês têm um horário de leitura? Vocês leem o dia inteiro? Pegam um fim de semana, se esconde em algum lugar para ler? Como é que vocês encaixam na rotina de vocês? Acho que tem que ser meio tipo fazer ginástica, alguma coisa assim. Tem que fazer. Então, às vezes eu sento, pego como o Paulo Guedes, sabe assim, tipo, você só entende seus pais quando se vira pai, né? Os seus avós quando se vira avô, né? Então, agora eu também, às vezes eu pego
me tranco num lugar e tal, e leio, pego meia horinha. Se você lê todo dia meia hora, você lê muito mais do que 98% das pessoas, provavelmente. Né? E, né, o lugar bom de ler é no avião, viagem e tal, porque eu olho assim, tá, o cara tá vendo um filme, né? Eu falo assim, pô, o cara tá vendo um filme em vez de estar lendo, sabe, tá se desenvolvendo profissionalmente, e tal, o cara tá lá vendo um filme lá e tal. Então, tem que ter disciplina e também tem esse livro legal, né? Esse livro ruim é difícil, né? Se é um livro legal, você quer ler mais, você não consegue parar. Sabe quando você pega o livro que você quer ler? Né? Esse da Terans, eu estava no negócio da Berkshire Hathaway, eu lembro que eu lembro os lugares que eu leio os livros bons. E eu fui até às 3 da manhã para ler o livro, que é tão legal que você vai lendo. Então, se o livro é legal, você consegue ler. Se o livro é ruim, é difícil, né? É tipo fazer ginástica. Fazer esteira é meio transpo, aquele negócio assim. Então, o cara, pô, é difícil, né? Se me convencer a ficar lá, fazer um negócio assim, né? Agora, se é um esporte e tal, é melhor, né? Não, você perguntou de disciplina de leitura, né? Eu tenho uma. Bom, eu tenho duas disciplinas que são hardcore para mim, que assim são os meus 5, às vezes 6 jornais por dia que eu leio e um livro que tem a ver com o que eu faço por semana, que vai dar mais ou menos umas 50, 60 páginas por dia do livro, fora coisas aleatórias que vão surgir. Então, esse é o meu, vamos dizer, o meu hard metric, que eu tento, não consigo executar 100%, mas é o que eu tento. Tem negócio do Steve Covey, que é o importante, urgente, o importante, não urgente, o não importante, urgente. A gente se perde muito nas coisas não importantes, não urgentes, ou nas coisas não importantes, urgentes. E a leitura é o importante, mas não é urgente. Amanhã eu leio. Então, se você não tiver disciplina, e a leitura é mais importante do que 90% das coisas que você faz. Né? O Buffett passa o dia inteiro lendo. Né? Excelente gancho que você deu, Florian, sobre livro ruim, que a gente também gostaria de saber uma recomendação de livro para não ler. A gente, na nossa biblioteca, a gente tem as 10 recomendações que a gente fala que é o livro para morrer antes de ler. Prateleira vazia. Não precisa ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa chata, uma coisa que você não tenha gostado. Eu não consegui até hoje ler nenhum livro daquele autor do Black Swan, o Taleb. Nassim Taleb. Não consegui ler. Para mim, assim, eu me irrito em livros que tem, na média, sei lá, 350 páginas, mas em 15 páginas ele passaria a mensagem. Entendeu? Então, eu acho que não sei se é ignorância minha, se é algum problema que eu tenho com ele especificamente, mas não consegui ler até. E tem gente que adora, né? Tem gente que super inteligente, que eu respeito para burro, que adoram. Eu não consegui ler até hoje. E tem uma classe também que são os livros tá muito na moda, né? De vieses cognitivos, né? Também tem muita dificuldade de ler. Esqueci o nome do autor, mas é um professor. Kahneman. Exato. Mas tem outros também. Tenho muita dificuldade de ler. Tem um texto do Charlie Munger sobre vieses cognitivos, o Florian já leu. Nossa, é muito difícil de ler, meu Deus do céu. Então, assim, livro que eu não consigo, que eu tenho dificuldade, e eu percebo, e posso estar errado, que o autor está enrolando. Né? Que pode falar em 10 minutos que ele fala, que ele está escrevendo para 5 horas, porque senão ele não vende o livro. E o Taleb, para mim, é isso. Mas, assim, pode ser um erro meu de não ter condições de acompanhar o raciocínio dele, que é um cara genial. Então já fica a dica. Você elogiou o episódio com o Daniel Goldberg. Se um dia você interagir com ele, trocar alguma ideia, fale sobre Taleb, porque ele é apaixonado, aficionado pelo Taleb. Já leu todos os livros várias vezes. Então talvez ele possa te convencer, ou pelo menos então, entender. Assim, ele é um cara brilhante, então provavelmente ele deve estar certo, eu estou errado, com certeza. Mas... Não, ou não. Vai ter uma troca boa aí. Vou ter que ler, vou ter que tentar. A próxima vez eu... Mas você não é o único a desrecomendá-lo, tá? Já teve outros casos também. Assim, tem um monte de livro que você... Eu também tenho dor de corno de que, tipo, eu quero terminar o livro, porque vai que no próximo capítulo, vai que no próximo negócio é legal, né? Então tem um monte de livro que eu perco tempo. Você já sabe... Você é otimista. Você sabe que no começo do livro é meio enrolation, mas você insiste, né? Então, um livro que acho legal, mas... O Intelligent Investor, assim, acho legal o livro, mas o nego fala um negócio, não sei o que, acho legal, mas não é o livro que eu diria para o pessoal lá ler primeiro, entendeu? Eu acho o One Up Wall Street do Peter Lynch muito mais legal, o do Philip Fisher e tal. Então, tem o que o livro é legal, assim, Big Mistakes, um capítulo dos grandes erros dos maiores investidores, mas terrível o livro, mas eu li até o final, mas eu dei sorte que nos últimos capítulos é o Stanley Druckenmiller, que é um cara legal, obviamente, né? E aí tem uma parte legal que perguntam para ele assim, fala o teu maior erro.
Falei assim, o maior erro foi ter comprado ações de internet no início de 2000. Foi logo antes da queda, né? E tal. E eu fui contra a internet, estava short e tal, sempre achei caro, mas eu não aguentei, fui numa conferência no Vale do Silício, achei aquilo máximo e comprei. Né? E aí caiu, sei lá, 50%, 60%. Aí o cara pergunta assim, pô, legal, o que você aprendeu com o erro? Eu não pedi nada. Eu já sabia que eu estava fazendo besteira. Pô, eu sabia que eu estava fazendo merda, porque pô, era caro, eu não queria fazer, eu não aguentei e comprei. Eu sabia que eu estava fazendo besteira, né? Então esse livro, Big Lies, pô, o título é legal, né? Big Mistakes, o título é legal, né? Mas o livro mas eu fui até o final e dei sorte. No final tinha o Druckenmiller e ali valeu toda a leitura até lá. Né? Bom, e para fechar, uma música. E por quê? Né? O mais legal é o porquê da música. A música é que nem livro. Tem um monte de coisa nova e de vez em quando aparecem uns livros legais, aparece um Coldplay e tal, não sei o quê, mas quando você vê, você está lá voltando lá na pessoa antigamente. Se você pegar o meu Amazon Music ou Spotify, vai ter de tudo, assim, vai ter... Pô, e a ordem é terrível, porque você ouve um negócio, grava, bota e vai colocando, né? Então tem a música clássica, entra, pô, sei lá, Pink Floyd, depois entra Legião, aí depois vai pro Rush e tal. Então é uma zona aquele negócio, porque tudo não tem ordem nenhuma, né? Aí eu sempre volto pro Rush ou pro... que eu achei gosto também, não gosto? Limelight, né? Ou pro Pink Floyd. Mas escolhe uma música. Eu gosto do Limelight do Rush ou do Time Stand Still do Rush também, que eu acho muito legal. Boa. Eu vou escolher o Stairway to Heaven e o hino do Flamengo, né? Que eu ia botar aqui. O hino do Flamengo. Eu ia botar aqui, mas não vai passar no YouTube, né? Você falou. Infelizmente vai derrubar. Vai derrubar. Desmonetiza ali. Não, o Flamengo, time muito grande aí, né? A gente tem muito respeito pelo Flamengo, né? Palmeiras teve sorte com o Flamengo, São Paulo acho que vai ter. Então, mas Stairway to Heaven e a música do Rush eu não peguei qual é, mas a gente anota depois. Os clássicos são bons, né? Eu não sou fã de Coldplay, não. Mas não dá pra... Acho que falar mal de Coldplay é que nem falar mal do Taleb. Assim, hoje em dia tá muito benquista. Você vê, tá voltando Elton John, aí você tá andando na rua, tá voltando, assim, os clássicos são quem não é competente não estabelece, quem é competente estabelece, né? Então, né? Mas você já ouviu o hino do Flamengo? Pô, é bonito, cara. É sério mesmo. Olha, por sorte, as últimas finais, Palmeiras e Flamengo, tocou o hino do Palmeiras no final, não do Flamengo, mas vou pegar pra ouvir aí um dia. Vou. Então, não vou falar nada de futebol. Estamos no Rio de Janeiro, né? Melhor não. Então, vamos encerrar por cima. Passar a palavra para Mariana para encerrar, mas antes agradecer demais aí, Florian, Guilherme Achê, valeu Renatão, muito bom, valeu Bianca e Rafa que fizeram toda a produção. E Mariana, vou deixar você com o encerramento. Bom, obrigada pessoal. Primeiro, Florian e Achê, muito obrigada pelo tempo que vocês cederam aí e pelos ensinamentos durante a palestra. Tiago e Renato, foi um prazer ter vocês aqui. Tenho certeza que essa edição foi realmente inédita na SMF. E pra gente é uma honra muito grande poder estar fazendo isso aqui. Bom, então, só pra encerrar, então, já cortamos ali. Bom, mas antes vamos só dar uma salva de palmas aí, né? O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.